Acho que muitos de vocês já me viram andando por aqui, participando das festas, então me conhece só de ver, mas não sabe quem eu sou efetivamente. Vocês sabem que eu sou um pai da escola, né? Um pai da Liz, do terceiro ano, da Betina, mas eu vou deixar a minha apresentação para depois, porque antes a gente tem um tempo bastante escasso, eu fiz uma preparação para um tempo maior, mas elas já foram proativas e já fizeram parte da apresentação aqui da introdução. Eu queria dizer para vocês o seguinte, hoje aqui a gente veio não dar uma palestra, mas ter uma conversa mesmo, uma roda de conversa, uma experiência, uma troca de vivência. Eu não sei se todos vocês já tiveram oportunidade de ouvir uma pessoa, um pai de alguém que faz parte da comunidade, falar sobre o que é a vida de uma pessoa preta, a vida de um homem negro na sociedade, como que foi a vida dele antes de estar aqui hoje, de ter a possibilidade e condição de ter as filhas dele nessa escola com vocês, uma escola que nós sabemos que a grande maioria das pessoas é branca, né? Então hoje é uma troca de vivência. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, depois eu vou vou fazer a minha identificação e na sequência, a partir do momento em que eu conto mais ou menos a minha trajetória e a gente entra já num debate sobre a questão racial, sobre racismo, eu queria deixar livre para vocês também se sentirem à vontade, se sentirem tranquilos, fazerem a pergunta que vocês entenderem cabível, conveniente nesse momento, tirarem dúvidas. É realmente uma roda de conversa mesmo, tá? Bem aberta, bem sossegada. O tema, ele é bastante, vou chamar assim, espinhoso, né? A gente poderia passar o mês de novembro inteiro, do dia 1 ao dia 30, falando sobre racismo, e cada dia falando sobre cada um dos aspectos do racismo, porque são muitos. É um guarda-chuva imenso que se abre e vários microassuntos a respeito do tema vão se abrindo, tá? Vamos lá. Meu nome é Márcio, eu tenho 47 anos, eu sou um homem negro, eu sou advogado, eu sou pai da Liz, do terceiro ano, da Betina, do maternal. A Liz tem 9 anos, a Betina tem 3 anos, vai fazer 4 anos. Ambas são negras fruto de uma relação interracial. Eu sou casado com a Ana Paula, mãe da escola, uma mulher branca, e nós tivemos as duas crianças que têm me dado bastante orgulho, mas que a gente precisa estar com os olhos atentos porque elas vão enfrentar, possivelmente, essa questão muito tocante que é o racismo. Tá? Eu não sei o quanto que vocês têm noção sobre o Dia da Consciência Negra, a semana e o mês da Consciência Negra, mas, como a dona Lu disse, no dia 20, como a dona Clarice disse, no dia 20, agora nós temos o feriado que celebra a morte de Zumbi dos Palmares. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar, ainda que por cima, sobre Zumbi dos Palmares. É uma história interessantíssima. Para quem não tem a mínima noção do que eu estou falando, vocês vão chegar no momento certo, vão saber de quem que eu estou falando. E para quem tiver interesse, quiser, existe um podcast muito bom chamado Histórias Pretas, que tem um capítulo de 6 episódios falando sobre a história de Zumbi. Uma história fascinante. Mas vamos lá. Eu cresci em um bairro da Zona Leste de São Paulo, a gente chama da periferia, né? Os bairros periféricos a gente não costuma nomear, a gente fala na periferia de São Paulo. Zona periférica, ou seja, nos lugares mais afastados, onde a estrutura ela é um pouco mais precária, ela é precária em relação a esse ambiente que a gente vive aqui. O bairro se chama Itaquera, é Arthur Alvim, mas poucos conhecem como Arthur Alvim, porque conhecem muito mais Itaquera, onde hoje está o estádio do Corinthians.
Inclusive, eu nasci e cresci exatamente em frente ao estádio do Corinthians, ali onde foi construído, e eu me mudei de lá justamente por conta da construção do estádio. Mas voltando um pouco no tempo, eu morava num bairro que a maioria não, vamos dizer, a metade das pessoas eram negras. E ali a gente, como pessoas negras convivendo com muitas outras pessoas negras e brancas também, a gente vivia o racismo diariamente. A gente vivia o racismo de perto, mas como crianças que éramos, como crianças, adolescentes e pré-adolescentes, o racismo ele não vem da forma como ele vem hoje, com a maturidade que eu tenho, com a compreensão que eu tenho de um racismo muito maior, muito estrutural. Um racismo como uma espécie de um projeto de Estado, um projeto de Brasil que traz desde lá da história, são reminiscências históricas, né, e políticas de um projeto que foi feito para que a nossa sociedade ela fosse edificada em cima de uma fundação muito preparada para ser racista, para ser exclusiva, uma sociedade feita para segregar as pessoas, uma sociedade que foi feita para que algumas pessoas tivessem o privilégio e lá nesse privilégio elas fossem mantidas. É o que hoje se chama de Pacto da Branquitude. Eu vivi o racismo de perto, mas eu posso dizer que na minha infância e adolescência esse racismo ele vinha de outra forma. Era o racismo recreativo, aquele de entre brancos e negros e até entre pretos com pretos, um xingando o outro, de Tião Macalé, não sei, dando aqueles apelidos jocosos, aqueles apelidos que na infância a gente ri um do outro, a gente acha que aquilo está sendo engraçado, mas evidentemente quando a gente chega em casa, que vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro, a gente vai pensando e vai, mesmo criança, a gente vai entendendo que aquilo não leva a gente a lugar nenhum, pelo contrário, aquilo vai só atingindo a gente na nossa alma, assim, sabe aquela coisa que fala, caramba, por que eu passo isso? Será que um dia isso vai mudar? Né? Então esse é um aspecto do racismo, como ele acontece na infância, na adolescência, de uma forma, entre aspas, mais leve, assim, leve no sentido de eu sofri o racismo, eu vou dar uma risada aqui para ficar bem legalzão aqui com meus amigos, porque no dia seguinte, principalmente nas escolas, né? Porque no dia seguinte a gente vai voltar, a gente vai conviver, possivelmente a gente vai passar a vida inteira juntos, então não vou sentar e vou chorar e vou ficar me lamentando, né? Essa é a dinâmica do racismo praticado na nossa sociedade, na vida mais de tenra idade, na idade de vocês. É a forma como acontece. Ele vem de forma de brincadeira, que é o chamado racismo recreativo, ele vem através de uma intolerância religiosa, ele vem através do que a gente chama de colorismo, que às vezes tem um negro que tem uma pele mais clara, com uns traços mais finos, né, mais europeus, mas tem um negro com o fenotipo mais acentuado, né? Então esse sofre um racismo muito mais forte, muito mais pesado, às vezes até de outros colegas negros também. Esse é excluído, esse sofre todos os tipos de bullying. O racismo vem com todas as camadas, né? Isso acontece diariamente, gente, nos olhares, né? A gente está aqui no ambiente escolar, a gente sabe como que funciona, às vezes nos olhares, nos gestos, nas brincadeiras, na exclusão, no afastamento, na invisibilização, a palavra é difícil, né? Invisibilizar, que é tornar aquele amigo invisível. E isso ocorre, normalmente, acho que vocês hão de concordar comigo, pelo fato de que o racismo, ele é, como eu disse no início, ele é estrutural. A gente cresce em um ambiente em que nós temos na nossa casa babás, os empregados, o porteiro do condomínio, o motorista, o manobrista dos estacionamentos,
porteiros de prédio, a gente percebe que a grande maioria é composta por pessoas negras. Então a gente tende a normalizar que a posição natural de uma pessoa negra é ali, ela é sempre ali. Nós crianças, a gente não nasce, nós crianças, vocês crianças, quando a gente é criança, a gente não nasce racista. Mas a gente vai percebendo um padrão na nossa sociedade, sabe? A gente percebe que tem alguma coisa estranha. Eu tenho uma professora que é negra, eu tenho um professor que é negro, mas eu vejo a representação deles, na maior parte das vezes, nas periferias. Eu vejo em posições já pré-definidas, que realmente são os empregados da minha casa, são as babás, né, são os faxineiros. A gente encontra sempre em posições de não privilégios. Eu sou advogado, sou advogado há 25 anos. Eu me formei cedo, eu batalhei cedo, eu enfrentei toda essa estrutura que é criada, eu enfrentei uma das vertentes do racismo, que é aquele que impõe o comportamento do homem negro na sociedade. O homem negro no seu gestual, no seu modo de vestir, no seu jeito de falar, como que ele tem que ser, como que ele tem que se portar. Como assim um advogado tão novo? Quando eu me formei, eu tinha a cara do João. Assim, eu era muito novo. Ele tem barba, eu nunca tive barba. Então eu era muito novo. Eu entrava nos ambientes, eu entrava no tribunal, eu fazia audiência. Eu já era preparado porque eu sempre fui muito estudioso. Eu sabia o que eu estava fazendo. No entanto, eu enfrentava de todas as pessoas ali presentes, desde juízes, promotores, aquela coisa do tipo: peraí, mas você é o representante da empresa e quem é o advogado? Mesmo eu estando de terno, gravata. E essa foi a tônica durante muitos e muitos anos, até eu chegar hoje, onde eu chego, um pouco mais velho. Hoje eu tenho 47 anos, então é natural que a experiência foi me mostrando de que forma que eu chego, me apresento e me mostro que eu sou, há 25 anos, advogado. Mas existe sim a possibilidade de eu chegar ainda nesses ambientes, de forma muito comum, e ainda ser tratado como: quem será que é? Fica aquela dúvida: quem será que é esse rapaz? Será que ele é o porteiro que veio avisar alguma coisa? Ou será que ele é o representante da empresa? Ou será que ele é o advogado ou o estagiário? Ainda existe isso, tá, gente? A ideia é que eu falasse com vocês a respeito do racismo em variados aspectos, e falasse muito sobre consciência, porque a gente está no mês da consciência negra. Eu queria ser leve aqui, queria muito de verdade ser leve. Eu trouxe até uma canção para colocar, trouxe uma canção que eu considero muito simbólica, trouxe para a gente ouvir antes até da minha fala, mas eu posso deixar para o final porque acho que é cabível também. Mas é para dizer isso, que a gente precisa ter consciência, a gente não pode viver nesse berço, deitado nesse berço esplêndido a vida inteira, pessoas brancas e pessoas negras, colocando para debaixo do tapete o racismo, a forma como ele se desenrola, se desenvolve na nossa sociedade, e desde muito cedo, né? Começa com bullying na escola. A gente sabe, começa com o bullying presencial, começa com o bullying agora digital, que é o mais forte, o mais comum, porque ali não tem filtro, não tem... Todo mundo é julgador, todo mundo é ao mesmo tempo autor da prática do bullying em forma de racismo. Ali as coisas a gente imagina que ela vai se pulverizar no tempo. Uma hora a pessoa que é a vítima de bullying, uma hora a coisa muda e a gente simplesmente muda a brincadeira, todo mundo vai esquecer, ele vai esquecer e assim vai. Mas não é assim, tá, gente? Eu acho que o mais importante é eu dizer para vocês que o racismo, seja lá aonde ele vai acontecer, no ambiente escolar ou não, na nossa vida
na nossa infância, na adolescência ou na vida adulta, ele provoca marcas profundas. Parece preguiça, parece redundante o que eu estou dizendo, e parece até óbvio, né? Dizer que ser vítima de racismo, ele provoca marcas, ele deixa traumas na gente. Parece óbvio isso, né? Mas eu acho que é importante vocês ouvirem de alguém que é negro, que vive diariamente com isso. Hoje eu, mesmo estando aqui como pai das minhas filhas, tendo a oportunidade de colocá-las nessa escola maravilhosa, nesse ambiente aqui com vocês, assim que eu deixo elas na escola, eu tenho que ir para casa. Então, às vezes eu vou pegar meu carro que está um pouco longe, ou no dia de rodízio eu volto a pé. E nesse dia que eu volto a pé, as terças-feiras, são os dias em que eu gostaria muito que tivesse alguém junto comigo, filmando, com um drone aqui em cima, para ir vendo aquilo que os livros falam. Essas narrativas dos livros, eles pegam aqui na nossa alma porque eles narram aquilo que a gente passa. Então, o trajeto que eu faço, eu tenho que ser extremamente cuidadoso. Vocês têm noção do que é isso? Eu tenho que ser cuidadoso. Eu estou entre Vila Olímpia, Moema, Vila Nova Conceição e Itaim. Não é naturalmente o meu lugar de estar. As pessoas que moram aqui não entendem que aqui é o lugar que o Márcio mora. Será que ele mora aqui? O que ele está fazendo andando? Porque das duas uma, pessoas como o Márcio caminhando numa terça-feira de manhã, normalmente estão indo trabalhar. Normalmente estão indo e correndo porque eles estão atrasados. Desceram do ônibus, desceram do trem, desceram do metrô e estão indo trabalhar. Mas o que é esse cara com fone de ouvido, andando tranquilamente, passo a passo, observando? Não é comum. Será que ele está mapeando os condomínios? Será que ele está olhando? Será que ele, de repente, vai se aproveitar de um carro que está com o vidro aberto ali? Então, eu vou passando, eu vou só ouvindo os tchac, 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 as pessoas fechando os vidros do carro. Os que estão com o vidro fechado, ok, e os que estão com o vidro aberto, você vai só ouvindo aquele padrão de tchac, tchac, as pessoas só travando. Mais do que isso é muito comum. Eu moro aqui na Vila Olímpia há 13 anos e o que eu mais vejo se tornou até engraçado a certo ponto, mas não é engraçado, que a depender do horário em que eu estou andando, tem muitas senhorinhas andando com seu cachorrinho bonitinho e tal, né, muitas pessoas caminhando, e é um padrão, assim, parece um barco que vai pelo rio. Eu sou o barco, tá? Que vai pelo rio, e aquele rio ele vai se abrindo assim. Então, na medida em que eu vou caminhando na calçada, a calçada que eu vou caminhando, ela se torna exclusiva para mim, porque as pessoas que vêm na minha direção normalmente atravessam a rua. As mulheres com cachorrinho, elas vêm e atravessam. Isso é padrão. Isso é padrão. As pessoas em direção às quais eu estou indo na rua, principalmente no horário da noite, principalmente no inverno, em que eu tenho que às vezes estar mais, né, vestido mais encapuzado, essas pessoas normalmente elas olham para trás e me veem, elas ficam sem saber o que fazer. Eu não sei se é um ladrão, não sei se é alguém que vai me roubar. Eu só sei que essa pessoa que está vindo atrás de mim, ele tem uma cor, e essa é a cor que a gente já sabe, né, onde normalmente está. Essas pessoas, elas saem da minha frente e às vezes até numa situação de risco, porque tem carro, elas ficam cegas. O medo de uma pessoa negra que está vindo atrás, nessa região principalmente, faz com que elas tomem decisões estranhas, estranhas, né, eu vou chamar assim. Então, assim, o racismo, ele acontece diariamente. Diariamente. Existem momentos que eu realmente não percebo e vou perceber depois de muito tempo. Assim como existem momentos que eu me antecipo a ele, vai acontecer. Vocês querem ter uma noção bem simples, uma noção bem básica? Muitas vezes eu chego aqui na porta da escola, isso eu falo para poucas pessoas. Eu chego aqui na porta da escola e se o Luciano, vocês conhecem o tio Luciano, né? Se ele não está, se ele está na parte de dentro, mas se ele não está, eu vejo muitas pessoas me cumprimentando como se fosse o Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Vocês acham que eu e o Luciano, nós somos
iguais ou no máximo parecidos? Nada a ver, né? Mas existe uma questão que talvez a partir de hoje vocês vão perceber. Não se trata de Márcio de Luciano, se trata de Márcio de Dona Clarice, se trata de uma cor. O padrão racista faz com que a gente enxergue uma cor, um corpo, como dizem os livros, né, de letramento, existe um corpo negro. Existe um corpo negro em uma posição. E nessa posição, normalmente, quem estaria ali no lugar em que naquele momento ele não estava era o tio Luciano, mas que por acaso era eu. Deixei minha filha e fiquei olhando o celular aqui. Então, para todos os efeitos, para quem chega ali na pressa, deixa o filho e olha, enxerga um corpo negro naquela posição que normalmente ele tem que estar diariamente. E ali eu passo e cumprimento o Luciano, Luciano, e eu pensando, eu não sou o Luciano. As pessoas não estão me vendo que eu não sou, não tem a cara do Luciano, não sou o Luciano. Não importa, as pessoas enxergam um corpo negro, uma cor, só isso. E essa dinâmica ela vai se repetindo, ela vai se reproduzindo em vários aspectos do nosso dia a dia. 7h40. Tá bom. Gente, assim, a gente precisa encerrar. Eu vou me estender um minutinho só, que eu quero só colocar essa música que eu acho linda. Ela traz, a gente veio falar de racismo, de resistência, mas eu quero falar de sonho e de existência na plenitude. E essa música, ela fala isso. A história dela, inclusive, é justamente isso. Ouro Marrom, do JP. Não sei se todos conhecem, se já ouviram, mas eu vou deixar aqui. E aí eu termino com ela. Meu peito, a mesma dor que afoga, faz lembrar tudo que sou. Sou mais. Mesma pele, a mesma cor. E sonhos. A vida feito tambor guia meu peito. Todo choro de rancor se apague. Nossas filhas verão mais amor que nós. Ouça essa voz. Te orarei. Ela fala de ancestralidade, dos sonhos que os meus ancestrais não tiveram. Eles plantaram, viveram num mundo difícil e que hoje eles me colocam numa posição de que eu posso sonhar. Os sonhos sobre os meus pés, aqueles que se foram, que as minhas mãos hoje só tocam ouro. E mais atrás, nosso tesouro, pele marrom, suba o tom se for preciso. Muito além dessa dor, tem mais amor. Aí fala de sonhos. Pelo que brigo, sonhos sobre os meus pés, que as minhas mãos só toquem ouro. Oração dos meus pais, e bem mais atrás, nosso tesouro, que essa pele marrom. Suba o tom se for preciso. Se for preciso, muito além dessa. Obrigado, gente.